Hoje no Tá Na Lista, a gente vai falar de um cineasta muito conhecido, que é o espanhol Pedro Almodóvar. A gente vai falar um pouquinho sobre os filmes dele. E eu convidei o editor de São Paulo do site Papo de Cinema, o Bruno Carmelo, para dar essas dicas pra gente. Tá começando mais um Tá Na Lista. Bruno Carmelo, muito bom falar com você. Muito obrigado por ter aceito o convite. Aliás, agradecer o pessoal do Papo de Cinema por ter liberado você para conversar comigo aqui. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite. Eu sei que o passe foi difícil, as negociações foram difíceis, mas imagina, é um prazer estar aqui com você. Mas vamos falar de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar você não entrevistou? Não, adoraria. Pedro, me liga, vamos conversar, mas ainda não aconteceu, não. Você é um fã de Pedro Almodóvar, Bruno? Eu gosto muito dos filmes dele, desde o começo. Inclusive, cheguei a montar um curso de Almodóvar específico para dar no Instituto de Cinema aqui em São Paulo. Foi uma experiência ótima rever os filmes dele, ler a respeito. Eu acho muito bom. E por que você gosta de Almodóvar? Por que você gosta dos filmes? O que eles trazem para você? Eu acho que são filmes muito ousados, desde os primeiros que ele fazia. A maneira, ele mistura um cenário que é muito punk, queer, tem umas cenas absurdas, muito fortes e ridículas, assumidamente ridículas, engraçadas e violentas, tudo ao mesmo tempo. Então tinha uma liberdade de construção ali, que ele tem até hoje, mas principalmente no começo, que era incrível. Era incrível estar no cinema e rodar os festivais. Tô curioso para saber suas dicas, então, de Almodóvar. Todos os filmes estão no Prime. Eu dei uma olhada, tem vários filmes da Almodóvar que entraram no Prime, então eu escolhi alguns que eu acho bem representativos, acho que vale lembrar. Então vamos começar, então. Primeira dica de Bruno, de Pedro Almodóvar, filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar. Qual que é, Bruno? Então tem um dos filmes que não é dos mais conhecidos, acho que justamente por isso vale a pena assistir, é um filme ótimo, que é o Que Fiz Eu Para Merecer Isso, de 84. Então, assim, é dos primeiros filmes dele mesmo, aí tá nos primeiros 5, 6 filmes dele, antes dele despontar no cenário internacional, mas já tem a Carmen Maura. E é um filme maluco em termos de roteiro. Ele mistura um filho gay, a vizinha prostituta, a mãe que é viciada em remédios, o marido adúltero. É um grande caldeirão de classe média baixa, como ele gosta de retratar. E já tem, enfim, não vou dar muito spoiler para quem não viu, mas tem umas cenas super violentas, domésticas, engraçadas ao mesmo tempo. E já dá uma boa ideia de como era esse Almodóvar punk, que ainda tinha uma banda de música, cantava, se travestia. E a gente tem esse Almodóvar ainda muito punk, queer, engraçado no filme. Isso na década de 80. 84. 84. Ele retratava um pouco, ou retrata ainda, como é a Espanha que ele enxerga. Como que é essa visão do Almodóvar para mostrar a Espanha na tela? Então, nesses primeiros filmes dele, ele abordava muito uma classe média baixa, que era a que ele conhecia melhor. Os primeiros filmes do Pepe Lucibon era também uma classe média baixa. Esse Que Fiz Eu Para Merecer Isso, o espaço inteiro num apartamento minúsculo, claustrofóbico, deve ter sido até difícil filmar naquele espaço. E é isso que interessava. Depois que ele vai começar a ridicularizar uma galera um pouco mais burguesa, mais para a década de 90. Mas tem muito essa ideia. As histórias dele muitas se passam em apartamentos, em teatros. Ele gosta muito dos espaços fechados, né? Mais do que dos grandes espaços abertos. Mas tem a ideia de uma Madrid muito cosmopolita, muito viva e muito repleta de pessoas de todos os tipos, assim, onde todo mundo se cruza no mesmo inferninho, no mesmo ponto para comprar sua maconha, são os mesmos lugares. Qual que é, então, o primeiro filme? Vamos repetir o nome? Que Fiz Eu Para Merecer Isso, de 84. Que Fiz Eu Para Merecer Isso. Então, a primeira dica de Almodóvar. Tá no Prime para você assistir. Vamos agora para a segunda dica, Bruno. Quero saber o que é que você escolheu mais de Almodóvar pra gente. Segunda dica, eu peguei o filme que fez ele despontar para o cenário internacional. O filme onde ele começou a ganhar vários prêmios, onde ele já foi indicado ao Oscar, que foi o Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, em 88. 4 anos depois é um filme que daí ele já foi reconhecido, foi para vários festivais, daí o nome Almodóvar chegou em todos os lugares. Eu acho esse filme divertidíssimo, eu acho ele muito bom, e eu acho que todas elas estão incríveis no filme, assim, né? Como elas se completam. Não, é muito bom. É divertidíssimo, ao mesmo tempo é kit, é brega, tem uns figurinos impossíveis, uns brincos de cafeteira, uns gazpachos ali batizados com remédio, com sonífero. Ele é completamente cafona
e assumidíssimo. Eu adoro, tem um trabalho de cores e naquele apartamento que é claramente um teatro, né? E eu Um acho muito apartamento legal a gente falar teatral. dessa coisa do cafona, porque na verdade ele quer ser esse cafona, esse kit, né? Ele quer rondar esse mundo e tá tudo certo, né? Ele não é um cafona que você olha e fala, meu Deus, que coisa péssima, que horror isso. Não, ele quer ser isso e a gente entra nessa história dele. Isso que é o mais legal, né? É, de modo algum. Tem gente que é cafona porque parece que errou, né? Ah, queria É. fazer outra coisa e de repente errou, ficou cafona. Lá é tão explícito, é tão exagerado, que a gente sabe que ele quis fazer isso. É quando começa a nascer aquelas cores de Almodóvar, que a gente fala, aqueles filmes muito vermelhos, muito azuis. Começa a surgir bastante pelo Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, com umas pessoas usando roupas inteiramente rosas, outras inteiramente vermelhas, umas estampas cafonas meio Miami, assim, meio palmeiras coloridas. É muito bacana de ver. Como é que chama a atriz do filme? Eu esqueci o nome dela, que também acho que foi o primeiro filme dela no Almodóvar. Que na verdade, tem a Carmen Maura, mas a Carmen Maura tinha feito os outros filmes dele, o principal é a Carmen Maura, e até que é nesse filme que eles brigaram, né? Ela tinha feito Pepe e Lucy Bon, tinha feito uns filmes do começo da carreira, e nesse eles tiveram uma briga homérica, se detestaram e ficaram 18 anos sem se falar. Foi durante o set do Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, que é a principal, mas tem a Rose de Palma também, Rose de Palma, novinha, que eu acho incrível, como eu sou que é apaixonado por maravilhosa. ela. Ela é Ela é muito boa, maravilhosa. né? E ela sempre brincou, né? Ela não tem uma aparência, digamos, clássica ali de modelo de revista. E ela usa isso, e o Almodóvar usa isso, essa expressão dela. E a partir desse momento também ela continua fazendo, até hoje, vários filmes com o Almodóvar. E ela é uma atriz incrível. Ela é muito boa, gosto muito. Então, ó, mulheres não. Mulheres à beira de um ataque de nervos é a nossa segunda dica aqui pra você. Assistam, é muito bom. Eu assisti a peça de teatro do Mulheres à Beira aqui no Procopio Ferreira, em São Paulo. E era com Legal. Marisa Hort. Foi bem divertido, assim. Eles fizeram uma montagem legal. Foi um musical. Mas ficou Olha, interessante, assim. Não é igual ao faz filme, sentido. mas é Um interessante. musical para esse universo faz sentido. É, tem meio tudo a ver, assim. Vamos pra terceira dica, então. Bruno, o que temos mais de Almodóvar? Terceira dica, entrou no Amazon Prime Tudo Sobre Minha Mãe. Aí sim, acho que talvez seja o filme mais premiado da carreira inteira do Almodóvar. É quando ele sai dessas comédias mais rasgadas, mais absurdas, para uns dramas profundos, um pouco mais clássicos. De Tudo Sobre Minha Mãe, ganhou o Oscar, ganhou o BAFTA, ganhou o Globo de Ouro. Foi o único filme dele que ganhou o Oscar, inclusive. E que vai evocar teatro clássico, vai ficar falando sobre Edgar Allan Poe, vai falar sobre um bonde chamado Desejo. Tem muitas referências clássicas, mas também tem as mulheres em primeiro plano, personagens travestis, transexuais ali em primeiro plano. Então é um filme que meio que somava tudo que ele tentou fazer até então, na comédia e no melodrama, chega tudo no Tudo Sobre Minha Mãe. O Almodóvar até aí falava muito, ou claro, ele fala muito ainda sobre, mas até o Tudo Sobre Minha Mãe, a visão do Almodóvar era muito feminina. Ele falava muito sobre mulheres só, ou não. Assim, quase todos os personagens dele. É engraçado porque assim, o pessoal botava muita pressão nele. Quando ele fazia muitas comédias loucas, o pessoal falava: ah, tá, você é um ótimo diretor de comédias, mas quando você vai fazer um filme sério? E ficava aquela coisa de quando eu fazer um filme sério. Daí ele começou a fazer Tudo Sobre Minha Mãe, Fale Com Ela, que é pesadíssimo, ver uma série de filmes pesados, o pessoal falou: ah, tá, mas quando você vai voltar para as comédias famosas? Falou: gente, ninguém me deixa em paz, sabe? Ele fazia muitos filmes estrelados por mulheres, e daí que o pessoal, inclusive o Tudo Sobre Minha Mãe, e depois o pessoal falou: ah, mas quando você fazer filme liderado por homem? Só mulher. Daí ele fez o Fale Com Ela, que são dois homens principais. O pessoal falou: ah, mas então você abandonou as mulheres. Então o pessoal gosta de botar uma pressão em cima dele, mas é óbvio que ele se identifica muito com esse universo feminino, tem toda a história da criação, da proximidade com a mãe dele, com as mulheres que foram e são muito próximas na vida dele. Tá certo, então. Ó, Tudo Sobre Minha Mãe é um filmaço, assistam, é lindo, é muito bonito mesmo. E tem essa coisa, né, dele falar com as mulheres, falar com trans, travestis também, dele colocar isso no filme. E é muito legal como ele colocava numa época e normalizava tudo isso, né? Como era tudo normal e como foi legal ele ter inserido isso também, né, Bruno? E normalizar os travestis, os trans. Isso foi muito importante também, né, o Almodóvar ter feito. É claro, ele usava muitas mulheres trans, ele também chegou a ter muitas personagens trans na época que eram interpretadas por mulheres cis ainda. A Carmen Maura chegou a fazer uma, no próprio Tudo Sobre Minha Mãe a gente tem uma mulher cis fazendo uma travesti e depois uma mulher trans, mas enfim, era uma época em que isso se questionava um pouco menos de ser um papel de uma mulher trans por uma atriz trans, mas ele não olhava nenhuma dessas mulheres com um senso de espetáculo, de
choque, oh meu Deus, que absurdo. Não, ela tava ali porque ela fazia parte do dia a dia dos personagens, e eu acho que essa abordagem mais natural, embora fosse dentro de uma comédia, de um melodrama, foi super importante. Vamos lá então para a quarta dica de Pedro Almodóvar. Não, de Bruno. Um filme de Pedro Almodóvar. Qual que é a sua quarta dica, Bruno? Então, minha quarta e última dica vai para Dor e Glória. Daí já é o filme mais recente. Enfim, ele tem um que está estreando agora, o Madres Paralelas em Veneza, mas até agora era o Dor e Glória de 2019, que é muito importante porque é uma espécie de filme síntese dele, né? É quando o Almodóvar decidiu contar a história dele. Ele conta a infância dele, um pouco romantizada, ele mesmo admite que tomou umas liberdades ali, mas ele vai contar como nasceram os problemas dele com drogas, como ele começou a se relacionar com outros homens, quando ele descobriu que era gay ainda menino, ainda criança, tem uma cena linda. Então a gente conhece um pouco mais sobre a própria história do Almodóvar e de volta com o Antônio Bandeiras, que foi um dos grandes atores da filmografia dele, e ali de volta. O Bandeiras começou com o Almodóvar. Foi um dos primeiros trabalhos. Fez muito. Na primeira fase dele, ele estava em quase todos os filmes seguidos. E então o Almodóvar ajudou o Bandeiras a se tornar o ícone que ele veio a se tornar depois em Hollywood, mas no começo ele fazia todos os filmes do Almodóvar. Eu acho um filme lindo, assim. Tem uma cena do Bandeiras, eu não me lembro o nome do outro personagem, esqueci o nome do ator. Hoje eu tô pra ator aqui, ator e atriz, esqueci o nome. Mas que eles era o amor da vida dele, aí eles se reencontram e eles conversam no apartamento do personagem. Aquela cena é linda, eu fiquei tão emocionado, que é de uma sensibilidade. E ele se despedindo assim, eu falava, o que eu tô fazendo aqui no cinema? Que era uma loucura, né? É. Não, tem umas cenas lindíssimas. Essa cena de reencontro é muito bonita. Tem uma cena em que o Almodóvar fala sobre as dores no corpo que ele tem, porque ele tem muito problema de saúde também, sempre teve. Isso ele leva pro filme. E é lindo ele debatendo sobre essa questão dele, de quando ele não vai aguentar mais trabalhar por causa das dores no corpo. Tem toda essa relação dele com as drogas, mas as cenas da infância são as que mais mexem comigo. As cenas dele menino, ele quando menino, que ele alfabetizou um adulto que era analfabeto, ele ajudou um adulto a aprender a ler e escrever, e obviamente já meio deslumbrado, já meio apaixonado por aquele homem. E a Penélope Cruz fazendo a mãe dele, que também é muito simbólica, a Penélope Cruz que está em vários filmes dele. Então, enfim, é uma maneira de meio que resumir tudo que ele fez até então. Eu acho lindo esse filme. Foi tão maluco, porque eu assisti esse filme... Eu assisti em Paris, acho que ele estava em Cannes naquele ano, não estava? Tava. Uhum. E eu assisti, quando eu fui para Cannes, eu voltei para Paris, estava passando num cinema, eu tinha um tempo, eu falei, quer saber, eu vou assistir. Aí eu assisti em espanhol, com legenda em francês, foi uma loucura, assim, mas consegui captar, assim, fui no espanhol e leio em francês, até que dá, porque é meio parecido, assim, algumas coisas você vai entendendo, mas foi uma loucura, foi uma experiência diferente, mas valeu super a pena. Então, Dor e Glória, tá no Prime também, assistam, é maravilhoso esse filme. Bruno, eu agradeço a você. Muito obrigado por ter cedido o seu tempo para falar um pouquinho só sobre Almodóvar. Você vai voltar com o seu curso? Pretendo fazer o curso. Eu estou com outros cursos agora, um curso de cinema queer no momento. Vou ter um de cinema francês agora em setembro. Mas se tiver interesse, se tiver uma pessoa interessada, com prazer eu volto ao Almodóvar. Muito bom. Muito obrigado de verdade e que logo a gente se encontre para a gente poder se abraçar e falar sobre cinema. Não só sobre cinema, mas poder se abraçar mais, né? Poder conversar sobre a vida que a gente sempre faz. Obrigado, viu? Obrigado você, obrigado pelo convite. Também não aguento mais ficar em casa, quero ir pro cinema, quero abraçar todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Deixa eu te lembrar que lá no Facebook da TV Tech Jundiaí, você assiste a uma pílula desse programa que você assistiu aqui no YouTube. Um resumo do que você pode assistir aí na sua casa, os filmes do Pedro Almodóvar. Eu te espero no próximo Tá Na Lista aqui na TV Tech Jundiaí. Até mais!